Bom, então, pessoal, continuando aí. Então, o que que acontece? Você tem uma função que modela o teu sistema e aí fica aquela pergunta. Isso pode ajudar em decisões de políticas públicas. Quando é que vai ter o pico? Quando é que vai ter mais pessoas infectadas? Quando é que vai crescer? Mais rápido, mais devagar? É a razão de expansão. Quando é que vai começar a decrescer, aproximadamente? Tá? Então, se você vai modelar isso, seu problema aplicado usando matemática, precisa entender. Ah, mas a função decresce e cresce de novo. Bom, isso tem um motivo. Aí você tem que analisar o seu sistema e ver se realmente coincide com o que a matemática diz e tal. Então isso serve para validar modelos, serve para inferências de outros modelos, tá? Bom, em particular o gráfico dessa função aqui é uma função polinomial de grau 3, ok? A gente pode fazer o plot dela, ou entra no GeoGebra ou qualquer outro site aí online, faz o plot dessa função. Mais ou menos vai ter essa figura aqui, de 0 até 14. Então ela zera no 14, seriam 14 dias. Aqui, em 8 dias, ela atinge um valor alto aí. Na verdade é um pouco mais do que 300, tá? 300 está abaixo um pouquinho. Ela atinge um valor, o ápice dela aí, tá? Agora, a gente fica com algumas perguntas. Por exemplo, qual que é a razão de expansão da pandemia? Ora, a gente pode calcular. É a derivada, é a taxa de variação, df dt. Tudo bem? Quanto é a df dt em cada instante t? Derivada do polinômio de grau 3, a gente sabe fazer. Calcula aqui a derivada de 64t, 64 de t ao cubo sobre 3 é t ao quadrado, então fica 64 menos t ao quadrado. Legal, né? Bom, essa função aí a gente pode olhar para ela e perceber que ela é positiva para t indo de 0 a 8. O que significa, pessoal? Que a razão de expansão é positiva, a derivada é positiva. Que o número de pessoas infectadas está crescendo. Olha para o gráfico, realmente condiz. Ó. O gráfico está subindo aqui. Para t variando de 0 a 8, isso aqui é um número maior que 0, quer dizer que está crescendo. Para t igual a 8, isso aqui dá 0, quer dizer que para de crescer. Daqui a pouco a gente vai estudar o gráfico de função e vai ver que isso aqui é chamado de ponto crítico. Tá? No ponto crítico as coisas mudam. Pode ser que ela inverta, como é o caso aqui. Então é interessante encontrar os pontos onde a derivada se anula. Depois, para t maior que 64, isso aqui dá negativo. Por exemplo, se t for 9, vai dar 64 menos 81, número negativo. Quer dizer que está decrescendo. Olha que legal. Está exatamente aqui no gráfico. Então, para isso que a derivada já vai aparecendo aí no estudo das funções, né? Viu que interessante esse contexto. Bom, vamos tentar aplicar isso. Por exemplo, se t é 4, o df dt no instante 4 dá um número positivo. Dá 48. Só calcular lá, tá? Então, item A, df dt no instante 4 dá 64 menos 16 dá 48. Então, aqui, na metade do tempo aqui, a população... Bom, esse gráfico não está muito fidedigno, né? Precisa ajustar as escalas aí. A curva fica mais achatada aqui. Mas daí, dá um número, né? Eu não sei quanto vale, mas eu sei que a derivada é positiva. Ok? Está aqui. A taxa de variação é para cá. O coeficiente angular da reta tangente, né, é positivo, significando a taxa de variação positiva. Se t é grande, por exemplo, se t é 8, dá 0. Então df dt no instante 8, substitui na fórmula, dá 64 menos t ao quadrado, que dá 8 ao quadrado, que é 64, então a derivada dá 0. Ponto crítico. Vamos definir daqui a pouco o que é ponto crítico, tá? Semana que vem. Se a derivada é negativa, é sinal que está decrescendo. Então olha só o que a gente espera para um instante maior aqui. Vamos pôr t igual a, sei lá, t igual a 9, por exemplo, ou 10. Você calcula aqui, df dt no instante 10. Vai dar quanto? 64 menos 100, dá menos 36. É sinal que está decrescendo, tá aqui, ó, coeficiente angular para baixo, né? Não só isso, como o número negativo na derivada significa que a função está decrescendo. Olha que legal. Então a gente já tem a confirmação do que está acontecendo no gráfico só olhando para a derivada, né? Bom, isso aí permite a gente entender, primeiro, a taxa de variação em diferentes instantes de tempo, mas também eu posso usar a própria função para calcular o número de pessoas infectadas. Por exemplo, se eu perguntar para vocês qual é o número de pessoas que foi infectadas segundo o modelo no 5º dia, como é que a gente calcula isso? Fácil. Se eu sei que, então, por exemplo, número de pessoas
infectadas no 5º dia, ou no dia 5. Fácil. Essa não é o número de pessoas infectadas? Então, no 5º dia vai ser a F de 5. Isso é o total, porque ó, depois de um certo tempo T, quantas pessoas foram infectadas? 5. Menos o que foi infectado no dia anterior, no 4º dia. Calcula a diferença. Vai ficar F de 5, dá isso aqui, substitui F de 4, e você obtém aí um número de 43 pessoas. Tá? Então, a gente usa a derivada para deduzir informações do crescimento, e a própria função F dá outras informações do número total de pessoas. Tem que saber a distinção dessas coisas, né? Bom, daqui a pouco a gente vai entender o crescimento populacional, e aí a gente vai ter, quer dizer, o crescimento de função, e aí a gente vai ter uma descrição melhor sobre o gráfico da função, onde é o ponto de máximo, mínimo, crescimento, decrescimento e assim por diante. Eu vou deixar de participação um exercício para a gente trabalhar um pouquinho com algo semelhante, só para ver como é que vocês estão aí com a derivada e para vocês se situarem também com alguma coisa aplicada, tá? Então, vamos pegar um exercício de participação aqui. Vamos alterar um pouco, pegar um reservatório d'água, pode ser um aquífero, um lago, depende do cenário, tá? Então, exercício de participação, pega uma função aí. Que função? Então, suponha que f, que v de t, seja essa função aqui, 50, 80 menos t. Nosso objeto de estudo são funções. É claro que se eu não escrevo v de t, fica implícito que é uma v de t, uma função que depende de t. Se aqui tem um t, né? Parâmetro. Vamos supor então que esse é o volume, v de t, ou v, de água num certo reservatório para um certo instante t, que a gente pode medir como sendo um instante em horas após o início do escoamento. Tá? Então, v é o volume de água no reservatório, e claro, T é o tempo em horas, tá? Claro, a gente pode pôr aqui outra unidade de medida, depende do cenário que a gente está descrevendo, né? Lá na frente a gente vai ver, no curso de cálculo de equações diferenciais, por exemplo, como é que essas funções aparecem mesmo, como é que se obtém funções a partir dos dados do reservatório, como é que a gente modela isso, tá? Mas por enquanto vamos supor que fosse dado por uma função desse tipo aí. Primeira pergunta que eu tenho para você nesse exercício. Esboce o gráfico da função v de t, igual a gente fez aqui. Entenda só a partir do gráfico que está acontecendo. Esboce o gráfico de v. Legal? Tá bem. Então, esboçou o gráfico, você já tem uma ideia onde é que a função cresce e decresce, né? Mas a derivada vai confirmar essas coisas, então calcule a derivada. Então determina a taxa de variação, igual nós fizemos anteriormente. Ou seja, use a derivada para entender como o nível de água no reservatório está variando conforme o tempo passa. Então, determine a taxa de variação do volume de água no reservatório após 8 horas de escoamento. Ok? Então, o que acontece? Tem um reservatório, tem essa função. Para t variando de 0 até 80, você tem um comportamento aí. Isso aí vai dar uma parábola com curva para baixo, né? E para t variando de 0 até 80, você tem um comportamento. Para t maior que 80, você tem outro comportamento. Ok? Isso vai aparecer lá quando a gente calcular a derivada. Vai ficar mais evidente
quando é que é positivo e negativo. Bom, então você pode calcular a derivada para qualquer instante t. Substitui ela igual a 8 e você vai ter a taxa de variação naquele instante. Será que coincide com a tua intuição? Dá uma olhada. Será que realmente, pelo gráfico, você achava que ia crescer e realmente o volume de água aumentou? Ou você acha que a função ia diminuir, o volume de água diminuiu? Bom, então nessa perspectiva, faça uma análise do cenário. Estude a função que descreve o volume de água no seu reservatório. Ou seja, em termos matemáticos, eu estou te perguntando, para quais valores de T a taxa de variação é negativa? Barra, para quais valores ela é positiva? Dá uma olhada lá, vocês vão descobrir quando é que ela é positiva, negativa, quando é que ela é nula, ok? Esses pontos são importantes, principalmente quando ela é nula. A gente vai chamar de ponto crítico na próxima aula, tá? Bom, será que ela é nula? Calcule lá o instante t onde ela é nula. E aí, o que você pode afirmar a partir do resultado em C? Coincide com o que você viu no gráfico? Então, letra D. Os resultados em C pode ser descrito pelo esboço do gráfico de V. Lembrando, claro, pessoal, que a função é a função V de T. V é V de T. V é a variável volume, na verdade, varia conforme o tempo T. A questão é, será que o resultado que você obteve em C é descrito pelo esboço do gráfico? Quando o volume cresce, diminui, coincide com o que você encontrou lá? Então é isso, pessoal. Vamos aprender a trabalhar com isso nesse exemplo aplicado. E na semana que vem a gente pega o gráfico qualquer de uma função e começa a deduzir quando é que a função está crescendo, decrescendo, quando ela muda. Aí depois a gente já pode falar de integral para terminar aquela parte que a gente comentou na cinemática. Tá bem? Então até a próxima aula, até o próximo atendimento.